Olá, no ar mais uma edição do UFSC Entrevista e hoje a gente vai falar sobre um evento que está acontecendo, que começou no último final de semana e que chegou à sua 13ª edição, que é a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Conosco aqui no estúdio estamos recebendo a Luísa Lins, que é a diretora-geral da Mostra de Cinema Infantil aqui de Florianópolis. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, Luísa. Imagina, o prazer é todo meu, obrigada pela oportunidade. E Luísa, vamos primeiro dar um panorama sobre essa mostra que surgiu lá em 2002, mas antes disso você já trabalhou como atriz, dubladora, já foi produtora, âncora de telejornal. Como que você chegou a esse meio de produzir a Mostra de Cinema Infantil? São os caminhos, né, da vida de cada pessoa. Eu sempre tive uma relação com a arte muito profunda, eu adoro. Eu fui uma criança que teve muita possibilidade de ter acesso à cultura, a teatro, shows musicais. Uma época eu morei no Rio, eu sou daqui de Itajaí, mas morava no Rio de Janeiro com a minha família. Então eu tive a oportunidade de ver assim, os shows do Vinícius de Moraes, do Chico Buarque, Edu Lobo, né? Não me lembro o nome bem, e teatros da Maria Clara Machado. Então eu fui uma criança que teve realmente muito acesso. Bebeu de um caldo cultural. De uma época no Brasil muito rica também, culturalmente. Eu matava aula para ir ao cinema, sempre. Uma forma de matar a aula do bem, né? Do bem. Besteira. Não, exatamente. Então, eu sempre gostei muito disso. Daí, na época de fazer faculdade, dúvida, tentei comunicação, acabei não me adaptando muito. E daí comecei a fazer cinema, a fazer teatro, aulas de teatro, fazer aula com o pessoal do Rio. E até que então eu resolvi entrar para o teatro, eu me formei em teatro. E só que eu acho que ainda bem eu não me identifiquei muito em interpretar, eu achava que eu era canastrona. E eu brinco, que bom, né? Que bom que eu era, porque isso me levou para um outro caminho. Daí, por eu ter feito teatro, eu sempre ter uma presença muito forte no teatro, tudo, acabei me chamaram para a televisão, então eu trabalhei aqui em Santa Catarina há muitos anos como âncora de jornal, apresentei programas de variedade, fiz muita publicidade também, como atriz, né? Porque depois eu morei um tempo fora, fiz publicidade. E depois trabalhei em produtoras, alguns programas educativos, trabalhei no programa do governo do estado, até que eu sempre morei fora um tempo, fiz cursos de cinema, até que eu conheci o meu marido, que ele é um cineasta. Na época eu trabalhava numa produtora, e quando eu me casei, a gente começou a trabalhar juntos. Eu passei a ser produtora dele por um tempo, o Chico Faganello, e aprendi muito ali. Só que eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, eu sempre tive uma relação com criança. Sem perder também esse lado educacional, né? Você sempre gostou de produziu trabalhos relacionados à educação, educativos para as crianças. Né? Eu tenho um pouco de medo quando se diz educativos para a criança, porque de maneira nenhuma, porque às vezes a palavra educativa pode ser uma coisa um pouco chata, sim, né? Eu sempre tive uma consciência de que trabalhar com criança é um privilégio, só que exige muita responsabilidade, porque são seres que estão se formando, né? E eu sempre fui um pouco idealista de querer deixar o mundo um lugar um pouco melhor. Então, eu acho que tem isso também. E então, quando eu tive, na verdade, eu estava trabalhando como produtora, produzi curta, longa, até que uma amiga na época me convidou para fazer um projeto, né? Me lembro que ela falou 2 projetos, um de cinema e literatura e um de cinema para criança. Quando ela falou cinema para criança, parece que tudo se iluminou na minha frente, assim. Tipo, é isso que eu quero, sim, é cinema, que eu adoro, e criança, que eu adoro. E também na época eu tinha minha filha menor e eu achava um pouco inconcebível ela crescer numa cidade que não tinha nada para criança. Florianópolis, há 13 anos atrás, não tinha absolutamente nada. Tinha um teatro, de vez em quando, do Valdir Dutra, mas não tinha mais nada. Então, isso juntou tudo, né? A Mostra de Cinema Infantil juntou tudo, assim. Eu querer trazer para as crianças da cidade um evento que trouxesse a diversidade cultural do mundo, né? Um evento que trouxesse outras linguagens de cinema, um evento que abrisse a cabeça das crianças e mostrasse que
que é legal, o diferente é legal, Sim. que o mundo é cheio de diferenças e que o mundo é muito maior do que a sua escola, do que uma ida no shopping ou a sua cidade, né? Então, lá em 2002, quando surgiu a ideia da mostra, o objetivo principal era permitir que as crianças enxergassem, né, desse essa oportunidade para as crianças observarem que existem outras formas. Era esse o objetivo principal? Eu não teve um objetivo. Na verdade, acho que a mostra, desde o começo, ela teve vários objetivos. Porque quando se pensou a mostra, né, que mostra é essa? Que crianças a gente quer que assistam esses filmes? Que filmes a gente quer que essas crianças assistam? Mas vamos trabalhar só com os alunos? Será que não tem que trabalhar com os professores? Será que não tem que trabalhar com o pai? Então, desde o primeiro momento, a gente idealizou um formato de evento que atingia vários objetivos. A inclusão social, através do cinema, porque desde o começo o projeto ele paga o transporte das escolas públicas, nós agendamos com as escolas públicas, então a inclusão social, a trazer a diversidade cultural para as crianças, né? Fortalecer, daí também a gente começou a perceber a questão dos filmes. Que filmes trazer? Eu queria trazer cinema brasileiro e não tinha muito cinema brasileiro. E eu sempre achava um absurdo uma criança crescer e o jovem sem ter acesso ao cinema brasileiro. Existia na época também um certo preconceito, o cinema brasileiro não é bom. Então eu quis provar também que o cinema brasileiro é ótimo, né? Ainda hoje se escuta que o cinema brasileiro não é bom no som. Isso é uma certa ignorância, porque a tecnologia do cinema brasileiro hoje é igual de todo mundo, a tecnologia está de ponta. Estão sendo convidados para atuar fora. O cinema brasileiro está ganhando milhões de prêmios. A gente tem na mostra esse ano filmes premiados em festivais internacionais. Enfim, o cinema brasileiro vive num bom momento. Mas lá em 2002 era muito começo ainda, né? E outro ponto que você citou ali de inclusão, Luísa, é legal a gente também lembrar que tinha também, ainda é um dos objetivos de continuar, né? Incluindo pessoas com necessidades especiais, sejam surdos, cegos, né? Sim, essa preocupação. Sim, também. A gente fez uma sessão há uns anos atrás com audiodescrição em Libras. Foi muito emocionante, assim, você permitir que pessoas que não têm acesso, que não podem, por algum motivo, né, entrar numa sala de cinema e assistir um filme, que essas pessoas podem sim, né? A audiodescrição é muito interessante. Eu tive contato com isso na Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que tem sessões com audiodescrição em Libras. É ver o filme de uma outra maneira. Isso é o que é muito legal, acho que a mostra traz. Sempre tem uma maneira, sempre tem um jeito. Todo mundo cabe na mostra. Dá para se fazer. Todas as crianças, de todos os tipos, de todas as idades. Assim, a gente tem meio que um coração de mãe, a gente brinca. Luísa, a gente vai fazer uma pausa no UFSC Entrevista para no próximo bloco a gente contar para o público quais são as atrações dessa 13ª edição, tá bom? Tá bom. Você de casa, então, continue conosco.